Oi, pessoal! Hoje a entrevista do 14 Minutos é com a doutora Gládia Bernardi. Ela é nutricionista e trabalha com nutrição emocional, comportamental, saúde integrativa sistêmica e é autora de muitos livros. E criou o método NEC. É um prazer ter você aqui, doutora. Oh, eu que agradeço, o prazer é meu. Muito honrada, obrigada pelo convite, Fê. Que bom. Como que funciona esse processo de emagrecer através da neurociência? Bom, antigamente acreditava-se que o nosso cérebro ele não era capaz de se regenerar, se remodelar e de formar novas conexões neurais. Só que a partir de 1980, através de vários estudiosos do cérebro, foi se descobrindo que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de se regenerar, se remodelar, formar novas conexões neurais e se adaptar diante das dificuldades do ambiente externo. Então, o que aconteceu a partir disso? Descobriu-se que o cérebro ele era plástico e ele é plástico desde o seu nascimento. Então, o emagrecer através do cérebro ou usar a neurociência, a neuroplasticidade para emagrecer o cérebro significa isso. Significa você usar toda essa capacidade que o cérebro tem para ele formar novos comportamentos e novos hábitos alimentares através de comandos cerebrais, porque o nosso cérebro ele já nasceu magro, a gente já nasceu com hábitos de magro, porém ele foi aprendendo a ser gordo, como eu digo, né? Ele foi aprendendo a ter hábitos de gordo, pensamentos de gordo, sentimentos de gordo, comportamentos de gordo. Então a neurociência hoje ela é utilizada para tratar AVC, traumas, autismo, depressão. A neuroplasticidade ela é usada justamente para isso. Então o cérebro ele tem essa capacidade de se adaptar e formar novas conexões. E eu uso para o emagrecimento, onde a gente vai fazer toda essa mudança de um cérebro que literalmente ele é gordo porque pensa como gordo, sente como gordo, para um cérebro de magro, para que a pessoa comece a se comportar diante das situações, dos alimentos, dos eventos, como uma pessoa magra. Eu sempre falo, né, que o difícil é isso. Você tem que emagrecer aqui, na cabeça, não é aqui no estômago, Exato. né? Você começa pela cabeça e depois que vai para o estômago. Eu tenho uma regrinha, né, que para o pessoal é legal. Eu sempre digo assim, ó, começa aqui, ó, cérebro, boca, corpo. Cérebro, boca, corpo. Não adianta começar pela boca, porque as pessoas elas sabem o que elas têm que comer, né? Você aí de casa, certamente você sabe que você tem que comer salada, que você tem que evitar o doce, o carboidrato, o trigo, você sabe. Isso. Mas você não consegue controlar esse prato de magro na sua frente com um cérebro de gordo. Perfeito. E é isso que as pessoas dizem, que é tão difícil emagrecer. Mas por que é difícil? Porque elas estão com um cérebro de gordo que passa o dia inteiro pensando em comida, em satisfazer as emoções, os prazeres e com um prato de magro na frente. Então, primeiro você emagrece o cérebro, porque o cérebro comanda a boca e a boca comanda o corpo. Então, a sua boca, ela só obedece o seu cérebro. A boca obedece o cérebro. Então, a gente tem que fazer toda essa neuroplasticidade cerebral, porque ele é que manda os comandos dos comportamentos alimentares. É nível cerebral, tudo sai daqui. Se a gente entende que tudo sai daqui, a gente começa a entender que a obesidade, ela começa a nível cerebral. E os vícios também. Muito bom. Explica pra gente sobre o emagrecimento do cérebro. É isso, né? Emagrecimento do cérebro é isso. Porque a gente acha que é o sentido literal da pessoa, o cérebro tá gordo. Como assim? É gordura no cérebro? Não, não é gordura no cérebro. É realmente você trocar todos os comandos cerebrais que levam aqueles hábitos que as pessoas racionalmente elas não querem ter. Ninguém quer comer uma barra de chocolate sabendo que vai ficar gordo. Mas por que as pessoas não conseguem ter esse controle? Aí vai envolver vários as emoções, comportamentos desde criança, bloqueios emocionais, traumas, muitas coisas envolvidas. Por isso que se trata o cérebro. A comida sempre foi um reflexo cultural. Historicamente, evoluímos na conservação dos alimentos fazendo uso do sal e dos enlatados hermeticamente fechados.
Contudo, hoje entendemos os malefícios para a nossa saúde. Que alimentos devemos absolutamente evitar? Bom, eu sempre digo que a saúde, ela está na terra e não no mercado. Eu também falo, doutora. Né? Então, só que tem um porém, né? O que é remédio para mim pode ser veneno para você. E o que faz o veneno é a dose. Então, deixa eu te citar um exemplo. Para mim, oleaginosas, que é castanha, nozes, Perfeito. amendoim, avelãs, abacate, tudo isso para mim é veneno. Para mim é muito bom. E para você é muito bom. Entendi. Para a maioria das pessoas que eu conheço, isso é muito bom, mas para mim é veneno. Me incha as articulações, me leva a um processo de edema. Então você veja que existem particularidades. Então isso para mim é veneno, para você é remédio. Mas basicamente o que a gente diz é: evite tudo o que é industrializado, tudo o que é embalado e prefira, ou seja, evite tudo o que a mão do homem tocou. Entendi. E prefira tudo que a terra, a natureza te trouxe. Quais os alimentos são inflamatórios, principalmente durante essa pandemia? Bom, a gente sabe que isso já foi comprovado, né, através de vários estudos, inclusive o Unicamp fez um estudo também em relação a isso, que o novo coronavírus, ele tem uma predileção, uma preferência pelo tecido adiposo. E por que isso? Porque o tecido adiposo, ele já é repleto de citocinas pró-inflamatórias, de TNF-alfa, de interleucinas 3, 6 também. Então ele já é um tecido inflamatório. Toda pessoa hoje com sobrepeso, com obesidade, ela tem um processo inflamatório dentro da célula adiposa. E o coronavírus, ele tem predileção por essa célula inflamada. E o que ele faz lá dentro? Ele aumenta a proliferação das citocinas. E por isso ele tem uma propagação muito maior no indivíduo com células que tem um maior número, maior quantidade de células adiposas do que numa pessoa, por exemplo, com peso normal. Então, sim, as pessoas que têm essa obesidade ou esse sobrepeso, por o tecido adiposo ser já um tecido inflamatório, elas têm mais essa propagação e maior gravidade, inclusive com risco de morte de até 4 vezes. É verdade que que dizem que o sangue tem relação com o Covid, quem é O tem menos predisposição ao Covid ou não tem nada a ver? Olha, eu me baseio muito nos estudos, né? Então eu não vi nenhum estudo em relação a isso. A gente Você ouve muito falar, né? Sim, a gente ouve muitas coisas, não sei né? de onde. Mas em relação a... Eu não vi nenhum estudo em relação a isso. Agora, processo inflamatório, aumento de risco, a gravidade da doença, ela ser muito maior na pessoa já com sobrepeso, isso sim, né? Isso a gente tem comprovação já. Perfeito. No processo de emagrecimento, a pessoa tem que se restringir ao convívio social, festas, barzinhos com petiscos e bebidas. Como a doutora trabalha isso para que emocionalmente a pessoa não se deprima? Então, por isso que eu trato o cérebro, né? Porque a pessoa reeduca o cérebro, né? O que eu digo assim, o que você faz através da neurociência, né? Eu chamo isso de reeducação cerebral. Então, eu sou nutricionista, eu vim de uma formação acadêmica onde o nutricionista ele aprende a reeducação alimentar. Você reeduca o alimento, reeduca o prato, reeduca o cardápio. Mas a gente tem um cérebro com comportamentos de gordo que a gente chama que foram aprendidos. E a gente tem que desfazer, porque senão como é que eu vou obedecer a esse prato de magro com um cérebro de gordo? Então, nesse sentido, toda essa questão de eu obedecer o prato, ele vai precisar desse controle emocional diante da comida. Então, a comida ela não passa a ser mais um alimento para as pessoas que têm um cérebro de gordo. Ela é já uma questão emocional, onde eu quero satisfazer as minhas emoções. E muitas pessoas no convívio social, elas vão descontar isso na comida. Então, precisa colocar um cérebro de magro. Eu sempre digo assim, ó,
Nós vamos desinstalar esse software do cérebro de gordo que vem rotando aí com pensamento, sentimento, comportamento e hábitos de gordo e instalar um cérebro de magro, porque daí você vai poder ir em qualquer lugar. Aí você vai no churrasco com seus amigos, você vai conseguir se controlar na quantidade. Aí você vai numa festa, você vai conseguir controlar na quantidade. Você vai se comportar como uma pessoa magra nesses lugares. Porque a questão não é eu vou privar essas pessoas, não pode privar essas pessoas do convívio social, de ir no final de semana na mãe, né, que enche, come um docinho, come isso, come aquilo. A gente não pode fazer isso com as pessoas. A gente tem que ensinar elas a se comportarem emocionalmente como pessoas magras nestes lugares. Então é isso, é de dentro para fora o emagrecimento. Eu sempre digo, daqui para fora. E não de fora para dentro. Então tá, eu tiro todo o ambiente obesogênico, mas eu não mudo a raiz do problema, que é o cérebro. Então não vai funcionar. E aí eu sempre digo, né, que isso tudo tem prazo de validade. Tudo que começa, que não seja por essa mudança cerebral, tem prazo de validade, porque na força de vontade. Também. E a força de vontade, ela é como um balão. Sabe, que vai até que a motivação ela tá ali, ela vai enchendo aquele balão, quando vê aquele balão estoura e a pessoa diz assim, chega, não aguento mais, cansei, ela chuta o pau da barraca, aí ela emagreceu 10, ela engorda 20. Então, motivação ela tem prazo de validade, força de vontade tem prazo de validade, o que precisa é você reeducar o cérebro, para daí você poder se comportar nesses ambientes como uma pessoa magra. Porque o magro, ele vai lá, ele não sai de lá 5 quilos, 2 quilos mais gordo, né? Então, não, ele consegue manter tudo isso. Agora, uma pessoa que tem um mindset fechado, tem a ver com ele pode mudar? Isso aí já é uma coisa meio que eu estou pensando assim, porque você falou que hoje o cérebro, você consegue mudar, novas conexões, tudo. Você consegue, uma pessoa que tem um mindset fechado, que não acredita em nada, fazer com que ela acredite nas coisas, doutora? Eu sempre digo assim, ó, para os meus alunos, né? Você não precisa acreditar em mim, mas você não pode desacreditar da ciência, né? Então, vai, pesquisa, veja com os teus próprios olhos, né? Eu estou falando aqui baseado na ciência. Não, você não precisa acreditar em mim. Vai e acredite, mas você não pode desconfiar da neurociência, né? Então, a pessoa que ela começa a ver os estudos e o mínimo de conhecimento nisso, ela, puxa vida, ela tem razão, ou puxa vida, a ciência tem razão, né? Nessa mudança comportamental. Todo disparo de comportamentos, seja ele qual for, desde um leão na sala, é tudo o sistema nervoso, porque o vício, inclusive, ele é cerebral. O vício que eu tenho do carboidrato, que as pessoas não conseguem largar, é condição de neurotransmissor e comportamental. É excesso de dopamina com serotonina, o circuito da motivação pela dopamina, é tudo cerebral. Até que eu era só nutricionista convencional e não tinha feito pós em neurociência comportamental, eu não entendia muito bem essa questão. Né? Mesmo tendo estudado medicina integrativa e nutrição funcional, porque a gente estuda só a parte física, é o que eu falei, é da boca para baixo, ou seja, eu coloco o alimento aqui e ele transforma o meu corpo, mas a gente não estudava aqui. Então, quando eu adentrei na neurociência, eu comecei a falar, puxa vida, o que controla todos os meus comportamentos, as minhas atitudes, o que leva a comida para a minha boca são as minhas emoções, os disparos emocionais, é o cérebro que eu tenho que resolver o problema. A doutora diz que muitas pessoas usam a comida para se anestesiarem. Pode explicar isso pra gente? Sim. Na verdade, a comida, ela acaba servindo como se fosse um anestésico. Para aquela área da vida que muitas vezes a pessoa ela está em falta, né? Então, às vezes, a comida ela acaba sendo usada de uma maneira emocional para você satisfazer um sentimento que está em falta, como, por exemplo, um abandono, uma rejeição, uma solidão, para suprir e se preencher de algo que está em falta, né? Ou para se aliviar de algo que está em excesso, como, por exemplo, o estresse do dia a dia, brigou com o chefe, chega em casa, preciso me aliviar, né? Então, o cérebro, na verdade, ele está sempre à busca de 3 coisas, que é se livrar da dor,
buscar prazer e evitar gastar energia. Então, na verdade, o cérebro, às vezes as pessoas dizem, o cérebro é preguiçoso. Não, ele é muito inteligente, porque ele está sempre querendo fazer com que você se livre da dor. Então, ele cria mecanismos e esquemas mentais para que você fuja da dor. E dieta é dor. Academia é dor. Exatamente. Então, o cérebro ele vai fazer de tudo e ele cria um processo de autossabotagem. Existem 23 sabotadores do emagrecimento, né, já diagnosticados. E aí ele vai estar sempre à busca de prazer. O que é prazer? Chegar em casa depois de um dia estressante e eu calçar o tênis e ir para uma academia, fazer uma corrida e ainda comer proteína com salada à noite? Ou eu me esbaldar num pote de sorvete e dizer assim para mim, eu mereço, hoje o dia foi tão estressante, entende? Então o cérebro ele fica o tempo inteiro, é como se fosse assim, eu brinco, né? Uma vozinha, né? A vozinha do diabinho, que eu digo que o diabinho é o cérebro de gordo, né? O cérebro de gordo fica assim, você merece, amanhã você começa. Não, é só um pouquinho. Amanhã. Não, hoje, não, você tá muito estressada, você tá ansiosa. Aí vem o cérebro de magro, né, que é o anjinho, diz assim, não faça isso, você vai engordar. Só que quem que vence? Sempre aquele cérebro de gordo. Se a pessoa está engordando, é o cérebro de gordo que vence, que é esse cérebro emocional, esse cérebro primitivo. Sabe quantos milhões de anos tem esse cérebro emocional, que é o emocional que comanda os nossos comportamentos? Que daí a pessoa diz assim, quando eu vi, eu já comi. Eu nem vi, quando eu vi, eu já comi. É nesse nosso cérebro emocional, do sistema límbico e o primitivo, que ele tem 600 milhões de anos atrás. Aí ele fica competindo com o nosso cérebro racional, que tem apenas 500 mil anos. Aí quem que você acha que vai vencer a batalha? Sim. O cérebro emocional ou o teu racional que fica dizendo, não, você não pode, senão você vai engordar, isso tem tantas calorias e você... Esse é o racional e ele vai perder a batalha. Por isso que o que eu falo de reeducar o cérebro é de você reeducar todo esse sistema emocional. Perfeito. Fazer nutrição emocional, que é gerenciar e dominar essas emoções, fazer nutrição comportamental, que é o que a gente faz, e para poder ter domínio desses comportamentos. Gerenciar o sistema emocional é a coisa mais primária que se deve fazer num processo de emagrecimento, para que o emagrecimento não tenha prazo de validade, para que a pessoa possa não só emagrecer, mas ficar magra. Qual a mensagem que você pode deixar para quem nos assiste para ter uma vida saudável? Para que não fique refém da estética, mas da saúde e da qualidade de vida para atingir a longevidade. Vou citar uma frase de Hipócrates. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Se você tem saúde, você tem inúmeros desejos na vida, mas quando você não tem saúde, você só tem um único desejo, que é ter saúde. Então o meu conselho para todo mundo é, se hoje você não tem tempo, ou diz que não tem tempo e nem dinheiro para investir na sua saúde, amanhã você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para gastar com a sua doença. Então comece hoje. Muito bom, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada eu.